Bom, pessoal, dando sequência aqui à nossa aula de videodicas, né? Nós vamos falar, né? Falamos na videodica anterior sobre o multímetro e agora vamos começar a nossa parte prática, onde nós vamos falar um pouquinho mais sobre os multímetros, né? Então aqui nós temos três tipos de multímetros, né? Então você vê que existem diferenças entre eles. Esse aqui tem um raio de medida, uma gama de medidas maior do que os outros, né? Consequentemente, nós vamos ter diversos preços, tá? Então, você vai achar multímetro aí na rua, no camelô, na faixa de 20, 30 reais, tá? Esses multímetros aqui, eles custam aí na faixa de 60, 70 reais, tá? Esse aqui é um pouco mais caro, na faixa de 140, 120 reais, tá? Mas isso é uma coisa que você deve aí pesquisar no mercado, né? Existem algumas marcas que a gente indica mais, que é a marca da Ricari ou a marca Minipa, né? Que são marcas assim que a gente tem aqui no nosso laboratório e a gente tem assim uma confiança maior. Mas é muito importante que você saiba identificar as diversas escalas do multímetro, porque não é padrão. Por exemplo, existe esse multímetro aqui, que a escala de medida de tensão alternada é aqui, tá? É nessa posição aqui, ó, onde está a ponta do seletor, tá? Então nós temos duas escalas aqui, que é a escala de 200 e a escala de 600, tá? Nesse outro multímetro aqui, a escala de medida de tensão alternada também é aqui em cima, tá? Então é aqui na parte de cima. Por que que eu sei? Porque aqui eu tenho um V, tá? Aqui eu também tenho um V, tá? E tem aqui embaixo, tem um senoide, um tio aqui embaixo, tá? Não sei se está dando para focar aí, tá? Mas embaixo desse Vzinho aqui tem um tio. Então, embaixo do tio quer dizer que é tensão alternada, tá? Deixa eu ver se eu melhorar o foco aqui, se eu focar mais um pouco, se eu consigo ajustar aqui, ó. Então, ó, debaixo do V eu tenho um tio. Esse tio significa tensão alternada. Então, eu tenho duas escalas. Eu tenho a escala de 200 e tenho a escala de 600. Se eu vou medir uma tensão de 127 volts, eu coloco na escala de 200, tá? Porque eu tenho que colocar sempre numa escala imediatamente superior àquele valor que eu quero medir. Se eu quero medir 127, eu vou colocar na escala de 200. Se eu tiver numa cidade que a tensão é 220, eu vou colocar na escala de 600, tá? Para poder aumentar a precisão. Então, para aumentar a precisão, eu devo colocar sempre numa escala que seja superior àquele valor que eu quero encontrar. Se eu quero encontrar 127, eu coloco na escala de 200. Se eu quero encontrar, se eu quero medir 220, eu coloco na escala superior, que é a escala de 600. Ok? Então, essa é a escala de medida de tensão alternada do multímetro, tá? Aqui embaixo também eu tenho que tomar cuidado, porque essa escala aqui, esse furo aqui é onde eu coloco o conector banana da ponteira vermelha, tá? Mas se eu for querer medir amperagem, ou seja, se eu quero medir corrente, se eu quero medir tensão, eu vou colocar a ponteira vermelha desse outro lado aqui, onde está o V, tá? A ponteira preta eu sempre coloco aqui no com, tá? Na prática, gente, nós que vamos trabalhar muito com manutenção eletrônica, esse furo aqui da esquerda, a gente praticamente não vai usar, tá? Então, quase que você nunca vai usar esse buraco da esquerda para poder medir a corrente elétrica. Nós vamos medir mais a tensão elétrica. Então, a ponteira preta vai ser no meio e a ponteira vermelha vai ser aqui nesse buraco aqui.
ok? E aqui nós temos a outra tensão, a outra escala de tensão, que é a escala de tensão contínua. Na escala de tensão contínua, eu vou ver o V também, tá? Só que eu vou ver aqui o traço e pontinho, 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 tá? Que é o símbolo de tensão contínua, tá? Então, V, traço, pontinho, 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 tá? Então, é esse V aqui. E eu tenho aqui, nesse caso, 5 escalas. Eu tenho a escala de 600, a escala de 200, a escala de 20, a escala de 2.000 milivolts e a escala de 200 milivolts, tá? Na prática, a gente vai usar bastante a escala de 20, tá? Porque muitas das vezes a gente vai trabalhar para medir tensão do celular. A tensão no celular nunca passa de 5 volts, então eu vou sempre usar a escala de 20 volts, tá? Se eu for trabalhar com manutenção de notebook, eu vou trabalhar com tensão de 19 volts. Então, em alguns casos, eu vou usar a escala de 200, porque existem fontes de alimentação de notebook que a gente usa uma fonte de 20 ou de 21 volts também, tá? Então, nos outros multímetros, eu também vou ter escalas, tá? Então, eu vou ter aqui a escala de tensão alternada, que é a escala de 200 e a escala de 600, tá? Também que eu vou usar para poder fazer medidas de tensão alternada, tá? Então, tenho duas escalas, a escala de 200 e a escala de 600. E do outro lado, eu tenho as escalas de tensão contínua, tá? Que eu vou utilizar para poder fazer as medidas de bateria, saída de fonte, carregador de celular, carregador de notebook. Então, medir baterias diversas. Eu vou sempre medir na escala de tensão contínua, que é essa escala do outro lado, tá, gente? Então, nos multímetros, eu sempre vou ter as duas escalas, a escala de tensão alternada, que é representado por esse tio debaixo do V, e vou ter a escala de tensão contínua, que é esse traço pontinho, pontinho, também debaixo do V, tá? Para poder fazer a minha escolha de escalas que eu vou medir, tá? E eu tenho também, no outro lado, eu tenho o multímetro, que é um pouco maior. Esse multímetro aqui, ele já tem várias outras escalas, mas note que nesse caso aqui, gente, a escala de tensão alternada já é aqui na parte de baixo, tá? Então, por isso que nos nossos treinamentos, nós sempre recomendamos os alunos, se eles já tiverem multímetro, para ele levar o multímetro em aula, para ele treinar no multímetro dele, porque nesse multímetro aqui, por exemplo, a escala de medida de tensão alternada, nesse caso aqui eu tenho 3 escalas, eu tenho a escala de 20, eu tenho a escala de 200 e eu tenho a escala de 750, tá? Nesse multímetro aqui eu já tenho mais escalas para medir tensão alternada. Então, eu vejo aqui, ó, V, e do lado do V eu tenho o símbolo do tio, que na verdade quer dizer alternado, tá? Então, é a escala de medida alternada. Então, eu tenho essas 3 escalas para medir tensão alternada. E eu tenho a escala logo acima, que são as escalas de medida de tensão contínua. Então, tem aqui a escala de 1.000, a escala de 200, a escala de 20 e a escala de 2 e a escala de 200 milivolts. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 escalas de medidas de tensão contínua para poder medir saída de fonte, saída de bateria, tá? Conector da bateria. Então, para medir tensão contínua,
eu tenho essas escalas aqui, que também é representado pela letra V. Do lado eu tenho traço, pontinho, 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 que significa a escala de medida de tensão contínua. Ok, gente? Então eu vou pedir que vocês, se tiverem dúvidas sobre essas escalas de medida de tensão alternada e de tensão contínua, que vocês coloquem logo abaixo do vídeo aí, tá? Para que a gente possa vir aí tirar as dúvidas que vocês tenham, tá? Na utilização de multímetro para medidas de tensão alternada e medidas de tensão contínua. Lembrando que o multímetro é o primeiro instrumento que você, como técnico de manutenção, precisa aprender a utilizar, porque você vai utilizar para poder medir baterias, medir continuidade de cabos, medir se a tensão está saindo correta do carregador. Tem alguns pontos na placa do multímetro que a gente vai mostrar que você também vai fazer a medida de tensão contínua, tá? Então, se tiver dúvidas, coloque aí no campo logo abaixo do vídeo aí, na área de comentários, tá? Para que a gente possa aí vir a tirar as dúvidas que vocês tiverem na utilização de multímetro para medir tensões alternadas e tensões contínuas. Ok? Aguardo vocês na próxima videodicas.